Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Infelizmente, a gente abre mais uma semana, mas com as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, já com uma greve no transporte coletivo. E aí são milhares de pessoas que deixam de sair de suas casas para o seu trabalho, é a escola que acaba sendo prejudicada, são as pessoas que deixam de fazer o seu dia a dia, de cumprir o seu dia a dia, por mais um aumento, né, uma mobilização, uma paralisação dos rodoviários. Nós sabemos que a tarifa na cidade de Manaus, R$ 3,80, é uma das maiores tarifas de todo o país. E ainda assim, infelizmente, a população ela não se sente assegurada nesse direito, porque ela acorda e acaba colocando em risco o seu próprio emprego, porque ela não consegue chegar até o seu local de trabalho. Então a gente espera que essa seja mais uma mobilização que acabe no final do dia com uma definição. Porque o que não pode mais acontecer são os usuários do sistema de transporte público, mais uma vez, serem os grandes prejudicados. Nós tivemos, durante esse ano, o aumento, né, da tarifa por 2 vezes, e é claro que nós entendemos que os trabalhadores, os rodoviários, eles também precisam ter os seus ganhos respeitados. Agora, essa é uma conversa que precisa acontecer e certamente acontecerá, porque hoje, a partir das 2 horas da tarde, a Prefeitura vai ter esse encontro com o sindicato para que, de fato, a solução seja encontrada e colocada em prática. Agora, o que não pode mais acontecer são os usuários acordarem sem ter o direito, né, de usar aquilo que está previsto na Constituição, o direito de ir e vir, porque não conseguem sair logo cedo para as suas atividades do dia a dia. Então, infelizmente, a Prefeitura hoje terá pela frente, essas próximas horas, momentos difíceis, mas de negociação com a categoria. E eu espero que as coisas possam chegarem a uma solução. Eu sempre não sou do tipo de pessoa que quanto pior, melhor. Ao contrário, acho que as coisas precisam ser dialogadas e o melhor é sempre colocar a população em primeiro lugar. Acho que isso tem que estar à frente de qualquer outro pensamento ou uma outra ação. Colocar a população em primeiro lugar. Acho que isso sim tem que ser aquilo que vai determinar as ações das pessoas que estão ocupando cargos públicos. É colocar a população sempre em primeiro lugar. Logo cedo, os ônibus alternativos foram colocados à disposição, os executivos, para tentar resolver, principalmente a área do centro, onde uma grande quantidade de usuários estava na parada esperando as coisas serem resolvidas. Então foi assim que nós acordamos nesse 26 de junho de 2017. Os ônibus voltaram já a trafegar normalmente pela cidade de Manaus, mas os rodoviários estão cobrando 12%, um reajuste de 12%. E se isso não acontecer, na conversa de daqui a pouco na sede da Prefeitura, aí a gente não pode garantir que no dia de amanhã não teremos mais uma paralisação dos rodoviários. Olha, gente, vamos falar agora de saúde, mas antes deixa aqui dar boa tarde para o meu queridíssimo amigo, Dr. Alfredo Brelas, que é psicólogo. Já já a gente conversa sobre o dia de combate às drogas. Hoje a gente está aí nesse grande desafio. Hoje é o dia de combate às drogas que tanto matam pessoas no mundo inteiro, no Brasil, no Amazonas. Isso não é diferente. E a gente sempre fala que a droga não só mata quem a usa, né? Mas acaba destruindo toda a família. A gente vai já já falar um pouco sobre isso e vamos falar também do terror da noite, né? Muita gente tem trauma da noite, chegou a noite, as pessoas vão ficando nervosas. Por que será que isso acontece, hein, gente? Você tem insônia ou conhece alguém que tenha medo do anoitecer, que passou isso já, seu verdadeiro pânico na vida de algumas pessoas? A gente vai conversar já já, mas deixa aqui dar boa tarde para o doutor Alfredo. Seja muito bem-vindo, meu querido, sempre. Sempre também é um prazer estar aqui no Câmera 13 para contribuir com a sociedade amazonense. Ok, muito obrigada. Olha, a gente vai agora lá para o Francisca Mendes, a gente tem aí novidades, eu acho que todas as novidades, quando vão chegando para a área da saúde,
certamente elas acabam fazendo a diferença, né? Porque quem está doente não tem o dia de amanhã para esperar. Por isso, modernizar, trazer nova tecnologia, avançar com equipamentos mais modernos, isso faz a diferença no dia a dia também de uma cidade, de um estado. E o Hospital Universitário Francisca Mendes acabou recebendo um aporte. Eu mesmo, como deputada federal que estou, tive a chance, graças a Deus, de contribuir para que a gente pudesse ter uma qualidade melhor na saúde pública, inclusive no Francisca Mendes, com a UTI pediátrica aí, que é tão importante para as nossas crianças. Mas agora, novos equipamentos, com a possibilidade de exames mais modernos, cirurgias cardíacas, também essa é a novidade que a gente quer compartilhar com todos vocês. A gente vai para lá agora mostrar como é que é tudo isso. O Plano Emergencial de Saúde do Governo do Estado do Amazonas injetou recursos para a compra de equipamentos e materiais especiais que viabilizam a realização de 300 cirurgias nos próximos meses e dobram a oferta de exames. O diretor do Hospital Francisca Mendes, Pedro Elias, fala sobre a renovação do hospital. Nós estamos, nesse momento, com um plano de reestruturação e revitalização do hospital para que nós possamos ampliar a nossa capacidade de atendimento dos pacientes, sobretudo na cirurgia cardíaca e nesses procedimentos endovasculares que eu falei, como cateterismo, como arteriografia cerebral, que é feita aqui também, e também na cirurgia cardiopediátrica, para atender os recém-nascidos das maternidades e essas crianças que aguardam em casa por procedimento cirúrgico. Um recurso extraordinário repassado pelo governo do Estado do Amazonas através do Fundo de Promoção Social, que nos permitiu adquirir novas órteses e próteses e materiais especializados, são as OPMs, para cirurgia cardíaca, e que nos permitiu adquirir uma nova máquina de hemodinâmica de grande porte, que vai, portanto, duplicar nossa capacidade, contando com o que já está aqui instalado. E também diversos equipamentos, como arco cirúrgico, como monitores multiparamétricos, novos ecocardiógrafos, enfim, um investimento de mais de 7 milhões de reais, que já está em tramitação na Secretaria de Saúde. O hospital também vai contar com mais uma máquina de hemodinâmica, capaz de fazer mais de 300 modalidades de exames cardíacos. A tecnologia de ponta agiliza exames complexos feitos em até 15 minutos. A máquina é móvel, tem imagem de alta resolução em 3 dimensões e rotação até 360 graus. Olha, portanto, parabéns aí, não é, à Secretaria de Saúde do Estado. A gente vê a importância desse trabalho, porque, gente, o exame hoje está muito caro. Os exames mais modernos, eles são cada vez mais, acabam ficando mais distantes da população. E é por isso que o investimento em saúde pública faz a diferença. Porque não era preciso você ter um plano de saúde particular se você tiver saúde pública de qualidade, como prevê a própria Constituição do nosso país. E esse tipo de investimento faz a diferença. Você ter a tecnologia a serviço da população na área da saúde, certamente vai representar você ter diagnósticos precoces, seguros e assim ter a possibilidade de iniciar um tratamento. Então, parabéns, nosso querido Dr. Pedro Elias, que está hoje à frente aí do Francisca Mendes. Olha, gente, tá chegando aí o maior festival folclórico, que é lá no nosso querido município de Parintins. Tá todo mundo já preparado, muita festa se aproximando. E é claro que, nesse momento, a ilha, não é, de Parintins acaba recebendo pessoas de todos os cantos do país e muita gente que vem de fora do nosso país também. Por isso, garantir a segurança de quem mora na ilha e de quem visita Parintins fará a diferença. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, juntamente com outras secretarias aqui do estado, estão fazendo um grande plano de mobilização para a área da segurança, para enfrentar também nesse momento algum tipo de abuso sexual contra crianças e adolescentes, que acaba sendo comum nesse momento também. Então é preciso a ação da Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça e todos os órgãos aí do governo do estado do Amazonas e também municipais lá de Parintins. A gente vai mostrar agora como é que está esse plano de segurança já em andamento
para o nosso querido município que está em festa. Vamos ver. Em reunião realizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, foi definido o plano de ação para operar durante todo o Festival Folclórico de Parintins. A reunião foi coordenada pelo secretário adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, coronel da PM, Dan Câmara. O efetivo enviado pelo governo do estado será de aproximadamente 1.000 colaboradores, sendo 600 da área de segurança e 400 dos demais setores que fazem parte da atuação do governo do estado. A partir de agora, nós integramos o sistema de segurança pública, esse colegiado com as outras estruturas, né, os outros órgãos que estarão oferecendo serviços lá em Parintins e, a partir daí, formando um time único, né, do Estado para oferecer serviços com qualidade lá em Parintins durante o festival, antes, durante e depois, né, do festival. Já começamos movimentações, né, de forças para desembarcarem em Parintins e realizarem ações que nós chamamos prévias ao evento, né, preliminares ao evento. Então, ações de levantamento de informações. A Polícia Civil já desenvolveu uma agenda prévia lá, onde identificou diversas situações, e a Polícia Militar também vai desenvolver diversas atividades. O Corpo de Bombeiros fez alguns levantamentos já no local. Com isso, nós definimos os perímetros de segurança, definimos a rotina diária dos serviços que serão entregues lá em Parintins a partir do sistema de comando e controle, e estamos preparando uma estrutura integrada de comando e controle a partir aqui de Manaus. O efetivo, em média, gira em torno aí de 1.000 colaboradores, né, do Estado que estarão entregando serviços lá, e da segurança pública em torno de 600. Temos aí, em média, 400 policiais militares, mais que 100 bombeiros militares. Aí temos os funcionários ou colaboradores da própria Secretaria de Segurança Pública, temos o DETRAN e a Polícia Civil, que estarão também presentes. E isso dá um somatório aí de em torno de 600 colaboradores só de segurança, mais, em média, 400 das demais áreas de serviços que serão entregues lá em Parintins. O governo do estado também realiza campanhas de conscientização e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania realiza uma oficina de atualização sobre abuso sexual de crianças e adolescentes para os técnicos da Prefeitura de Parintins, que irão também atuar no evento. Já a partir do dia 26, nós estaremos presentes lá em Parintins, fazendo uma oficina de alinhamento e atualização sobre o tema exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes no município, né? Essa oficina será destinada aos técnicos da Prefeitura. Do dia 27 até o dia 29, nós vamos estar junto com esses técnicos que foram capacitados pela secretária Graça Prola, distribuindo material informativo sobre esse tema nos bares, restaurantes, aeroporto, orla, porto, enfim, tentando conscientizar a população que estará presente na ilha sobre esse problema tão sério que acontece em todo o estado. Para atrair novos artesãos e contribuir com a geração de renda do município, o governo do estado do Amazonas realiza também a 15ª Feira de Artesanato. Já tudo esquematizado, tudo organizado para que a feira aconteça. Ela vai ocorrer do dia 29 ao dia 2. Nós vamos ter a nossa equipe da secretaria coordenando um total de 50 estandes, representando ali mais de 150 famílias de artesãos. É uma cadeia produtiva muito forte que gera muita renda no interior do estado. Nós teremos artesãos ali de Barreirinha, de Inhamundá, de Parintins, e a nossa proposta esse ano é que, além desses artesãos que nós já estamos trabalhando, que nós possamos identificar alguns trabalhadores de economia solidária, alguns pequenos empreendimentos, novos artesãos, possamos cadastrá-los e futuramente possamos realizar ações na cidade de qualificação, de capacitação, para que cada vez mais essas atividades elas possam gerar e agregar renda aos municípios de Inhamundá, de Parintins, de Barreirinha, e consiga colocar ali todo o leque de serviços que a Secretaria oferece à disposição dessas pessoas. Muito bom. E lembrar que a oficina já é no dia de hoje 26, portanto, todo um trabalho da Secretaria de Justiça também para o enfrentamento ao abuso sexual infanto-juvenil. Gente, eu quero mandar um beijo carinhoso para todos os queridos amigos. Doutora Simone, querida, muito obrigada sempre
pelo carinho, pelo respeito com o nosso trabalho. Estive agora há pouco, né, lá visitando o Danilo Correia, é justamente uma unidade, um SPA aí da Cidade Nova, e a doutora Simone tem um trabalho maravilhoso, como tantas diretoras e diretores aqui de várias unidades. Mas o trabalho da doutora Simone é extremamente humanizado. Eu fiquei muito feliz pela recepção que tive agora há pouco. Muito obrigada, tá? Um beijo para vocês. E amanhã a gente coloca a foto, né? Que aí, cadê a foto, gente? Bota a foto no ar aí para a gente mostrar, e muito obrigada. Tá todo mundo lá ligado. E mandar também um abraço carinhoso para o município de Iranduba. Obrigada sempre pelo carinho. Desejar que muito boa sorte a nossa secretária de saúde, a Rose, querida. Bom trabalho aí para vocês. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate às Drogas. Gente, hoje, infelizmente, em todas as áreas onde nós conhecemos pessoas que têm um filho, pessoas que conhecem alguém da vizinhança com droga, a gente sabe o sofrimento que essas pessoas enfrentam, a destruição que a droga acaba trazendo na vida de toda a família. Como a gente pode evitá-la, preparar nossos filhos para fazer esse tipo de enfrentamento no dia a dia? Uma tarefa difícil, um desafio que nós temos aí colocada no nosso dia a dia, nesse mundo tão moderno, como nós dizemos. Agora, só Deus mesmo para fazer esse resgate, porque a gente sabe quantos trabalhos importantes as igrejas estão fazendo nesse resgate, o trabalho de várias associações, mas ainda assim a gente tem a percepção de que uma pessoa, quando chega lá no fundo do poço, né, uma pessoa destruída pelas drogas, ela tem muita dificuldade para poder voltar para a sua vida no seu dia a dia. E a gente vai ouvir dentro da psicologia qual o trabalho que é feito, como fazer esse enfrentamento e como ajudar as famílias a enfrentarem esse dia a dia. A gente faz o intervalo e volta já já com você. Já estamos de volta e olha, mandar um beijo para você que nos acompanha todos os dias. Mês de junho indo embora, né, gente? Mas ainda dá tempo de você aproveitar aí festas juninas. Mas depois de julho tem festas julinas. Dá para levar aí essa animação até o mês de julho, até agosto, na verdade. Tem gente que aproveita agosto e ainda continua fazendo aí esses festejos maravilhosos, que é esse período tão alegre, tão bacana para reunir a família na escola, na sua comunidade. Então, muito bom mesmo. Olha, gente, deixa aqui fazer uma utilidade pública. Está desaparecido o senhor Elias Pereira Colares. Ele tem 49 anos, saiu na última quinta-feira, por volta das 15 horas, lá do centro da cidade. Ele tem um comércio no centro, saiu, portanto, do comércio dele para comprar um chip. Só que até agora ele não mais retornou, a família está desesperada, esteve hoje cedo aqui com a nossa produção. Portanto, se você tiver qualquer informação a respeito do senhor Elias Pereira Colares, por favor, entre em contato com os telefones aqui da nossa produção, ou então para o número 99327-1422, o número está na sua tela, é do Tiago, que é sobrinho do seu Elias, ou então você pode ligar para a irmã dele, a Rosilene. O telefone é o 99520-9692. Ou então, é claro, deve ligar direto para o 190 ou 181, são números aí da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Gente, deixa eu só mostrar aí uma foto lá da UBS, muito obrigada, da Policlínica, na verdade. Então, muito obrigada, nossa queridíssima doutora Simone. Aí é parte da equipe dela, uma equipe maravilhosa, valorosa mesmo, e aí eu fico muito feliz. Né, a Zona Norte de Manaus muito bem assistida com a Policlínica Danilo Correia. Brigadão mesmo. Gente, nós vamos, nesse momento, falar sobre drogas. É importante lembrar que hoje é o Dia Mundial de Combate às Drogas. E aí eu fico imaginando, né, quantas famílias por nós aqui já passaram, muitas delas sempre trazendo a preocupação de como criar seus filhos num mundo com tanta violência, com tanto desamor, com tanta crueldade, e muitas vezes a gente nem percebe quanto que nós somos cruéis uns com os outros, e é justamente no momento de decepção, de sofrimento, que muitos adolescentes e muitos adultos também acabam achando que vão sair desse problema com as drogas. Aí começam a entrar num abismo, né? Um poço sem fundo.
A gente já relatou aqui casos de pessoas também que, graças a Deus, tiveram a chance de serem resgatadas. A gente vai falar um pouco sobre isso com o doutor Alfredo Brelais, mas agora só passar aqui para você, Dia Internacional de Combate às Drogas, e olha, cerca de 5% da população mundial usa drogas ilícitas, não é? Então, 5% de uma população mundial, se a gente for analisar a quantidade de pessoas, já é um número assustador. E eu ainda acho que isso seja maior, muito maior, porque se a gente for analisar no nosso dia a dia, sempre tem alguém do nosso lado ou dentro da nossa casa, não é não, gente, que usa droga, infelizmente. Doutor Alfredo, tudo bem? Muito bem-vindo a essa segunda-feira de Câmara 13. Ok, muito obrigado. Deixa eu só mandar um alô para o pastor Leandro, lá da Faetan, que está ligado agora no Câmara 13. Né? Um abração, pastor. O senhor acha que esse número, 5%, ainda é maior, doutor Alfredo? Ele não corresponde à realidade, na minha opinião. Eu sou de acordo com a senhora. Esse número é muito maior, com certeza. E nós estamos falando aí de drogas ilícitas, né? Tem as lícitas, que também são drogas e causam prejuízos enormes, tanto quanto essas, na vida das pessoas. A gente falar do álcool e todos os dados dentro do mapa da segurança pública, se nós formos analisar, a gente percebe que é o álcool tido como droga lícita, se é que podemos chamar alguma droga de lícita, não é verdade? Que causa o início de qualquer ato de violência. Então, a gente olha o mapeamento, a gente tem essa visão clara, objetiva, de que o álcool, né, o tabaco também, mas vamos falar do álcool nesse momento, é o que mais provoca, não é? E até a própria violência contra a mulher, num estudo realizado aqui no Amazonas, foi comprovado pelo próprio Poder Judiciário, na época da doutora Carla Reis, um beijo para a senhora, nossa desembargadora, e ali foi comprovado o álcool como o grande vilão da violência contra a mulher. São dados concretos, não é, doutor Alfredo? Eu acredito também que o álcool ele é o maior motivador nessas questões de violências, acidentes e etc., que nós temos acompanhados pela televisão, né? Mais do que as outras drogas, nas drogas lícitas, por exemplo. Então, o álcool, eu vejo que é uma droga que ele tentam fazer com que a população não veja ele como um prejuízo grave na vida de uma pessoa, mas ele é tão grave quanto o álcool, a cocaína, e na vida de algumas pessoas muito mais grave do que o álcool, a cocaína, a cocaína, o óxido, etc. Agora, doutor Alfredo, é muito difícil mudar. A gente pensa que é fazer uma lei e tudo vai mudar, não é, gente? Infelizmente não é assim, porque o que muda uma sociedade é a educação, não é? Vai mudando, a gente vai mudando a nossa visão de ver as coisas e a percepção, na verdade, de fazer algumas determinadas ações. Na opinião do senhor, como psicólogo, o que acontece com a família quando alguém daquele meio, um filho ou um marido ou a própria mulher, alguém do seio familiar está nas drogas? O que acontece com essa estrutura familiar? A família morre junto com a pessoa. E é uma morte lenta. A droga, ela é uma morte, é um tipo de morte à prestação. Ela proporciona esse tipo de morte à pessoa. Vai matando lentamente, às vezes dura até anos. Então, a partir do momento em que um membro de uma família, ele começa a fazer uso de droga e torna-se viciado nela, ele vai se matando e matando o pai, matando a mãe, matando o irmão, matando a esposa, o esposo, junto com ela, né? E é tão terrível a morte da família do que da própria pessoa. Agora, na opinião do senhor, como um profissional da psicologia, como que os pais precisam tratar esse filho, no caso do filho, adolescente, os pais descobrem que ele está como usuário já, está na dependência química. Qual é o procedimento? Que muitas vezes, até por desespero, a gente tenta esconder da gente mesmo um problema, como se ele fosse diminuir, não é? A partir do momento em que a gente esconde, privatiza aquela dor. Nesse caso, qual é o conselho que um profissional da psicologia dá a uma mãe diante de um problema como esse? Bem, quando a família já tem uma situação dessa em casa, de alguém já viciado na droga, eu sempre aconselho a família a se aproximar muito mais ainda daquela pessoa. Mas, infelizmente, a maior parte das famílias, quando descobrem que tem um filho na situação de dependência química, ou uma filha, ou esposo, ou esposa, a tendência é se afastarem da pessoa.
E eu sempre digo, não, tem que ser o contrário, você tem que se aproximar muito mais, porque esse comportamento da pessoa agora de vício está mostrando que ela precisa muito mais ainda da família do que antes. Então a família tem que estar colada, tem que estar junto e tem que fazer parte do tratamento, né? Procurar levar a pessoa ao tratamento para que a pessoa se trate, mas a família entender também que ela está doente e também precisa de tratamento, né? Como eu falei, a família morre junto. Então, se a família morre junto, ou seja, a codependência, ela precisa também ser tratada junto com a pessoa. Olha, só lembrar, antes de ir para o intervalo comercial, que o comércio das drogas é o comércio ilegal que mais cresce, junto com o armamento, também ilegal, o tráfico de armas, é o comércio que mais cresce no mundo inteiro. Então, é um absurdo. Enquanto muito se destrói, outros ganham muito dinheiro na destruição de muitas famílias. A gente faz o intervalo e volta já já com você. Estamos de volta e olha, a gente vai bater um papo também nessa segunda sobre o terror da noite. Tudo a ver com o dia de hoje, Dia Internacional de Combate às Drogas. Porque em muitos momentos, a noite, para muitas pessoas, passa a ser um trauma, gente, né? Vai anoitecendo, todo mundo fica com medo. E o que será que acontece, né, na nossa vida, na nossa mente, no nosso organismo, para que esse pânico possa se aflorar tanto? A gente vai mostrar agora essa matéria da nossa equipe de produção e a gente já conversa um pouco mais com o Dr. Alfredo sobre isso. Vamos ver. Você sabe o que é terror noturno? Não sei o que é. Não sei. Você sabe o que é terror noturno? Sim, sei. Terror noturno é quando a criança acorda à noite espantada, assustada, acorda chorando, na realidade, né? A criança não consegue dormir à noite. Terror noturno é uma atividade anormal do sono. Ele faz parte de uma categoria de manifestações noturnas conhecida por parassonia. Falar e andar dormindo também são formas de parassonia. O terror noturno é bastante frequente em crianças, principalmente entre os 2 e os 5 anos de idade. Na fase pré-escolar, ele chega a atingir metade da população infantil, segundo estatísticas internacionais. Os bebês de colo simplesmente acordam chorando no meio da madrugada. Já as crianças mais velhas também costumam gritar ou emitir sons sem nexo. Muitas vezes, os pais se deparam com o filho sentado na cama e de olhos abertos. E o que assusta é que a criança não reconhece ninguém e não para de chorar ou gritar. É uma cena realmente impressionante. Os pais ficam assustados, mas apesar de causar espanto, o terror noturno é uma manifestação benigna, ou seja, não representa risco para a saúde ou desenvolvimento da criança. O estado de transe dura até 15 minutos e depois a criança retoma o sono normal. Doutor Alfredo, mas o terror noturno só atinge a crianças ou... Eu conheço tanta gente adulta que não consegue dormir, gente. Não só pela insônia. É mais comum nas crianças, pânico. Mas é possível ver, em alguns casos, não muito comuns, em adultos também. Mas as crianças, elas são vítimas desse distúrbio do sono chamado de terror noturno. Agora, o sono, que é aquele momento que a gente, inclusive, recupera a própria saúde, é extremamente importante e necessário. Nesses casos aqui, a cidade de Manaus, que é onde o senhor atua, além de outros municípios do Amazonas, claro. Mas como é que está a garotada no município de Manaus no aspecto do terror noturno? É muito comum. Infelizmente, é mesmo? É muito comum. Antes mesmo de eu me tornar psicólogo, eu já observava muito isso em algumas pessoas e eu também já vivenciei essa situação comigo mesmo, né? E na minha casa eu tenho um filho que também tem terror noturno, inclusive essa noite ele gritou. Ele já tem 11 anos de idade, né? Gritou, aí a gente sempre tenta acalmar, passa ali alguns segundos ou 1 minuto, 2 minutos, aí ele volta ao normal. Foi como falou na matéria, que pode durar até 15 minutos, né? Mas geralmente é rápido, são segundos ou poucos minutos. Mas assim, neurologicamente, o que acontece com essa criança? Olha,
Alguns profissionais que estudam essa questão desse terror noturno, eles ainda não têm uma resposta precisa, mas eles apontam para o desenvolvimento cerebral. O cérebro de uma criança ainda não está formado, está em formação. E pelo fato dele estar em formação ainda, ele acaba reagindo dessa forma. Por isso que é mais difícil nos adultos, porque o cérebro já está constituído, então tende a desaparecer na adolescência ou numa vida adulta, né? Pelo fato do cérebro já estar formado e constituído. Ok. Mas nas crianças não. Vamos dar uma voltinha nas redes sociais do programa, vamos ver quem está conosco nesse momento. José do São Raimundo. Doutor, o terror noturno pode deixar uma pessoa sonâmbula? É muito comum. O sonambulismo é um sintoma do terror noturno. É muito comum você ver pessoas falando, mas estão dormindo, né? Levanta, anda na casa, abre geladeira. É um perigo, bebe, né? Quem fala dormindo, não é perigo, verdade? Né? É um perigo. Levantar e sair. Tem pessoas que às vezes abrem a porta de casa para ir para a rua, sem saber como. Eu falei do meu filho, né? A minha esposa, há 2 semanas, encontrou ele abrindo a porta da casa, de madrugada. Né? E ela me falou de manhã, porque eu fui querer abrir a porta, não estava lá a chave, eu perguntei, onde você colocou a chave? Cadê a chave da casa? Ele disse, eu coloquei ali em cima. Eu disse, por quê? Porque eu encontrei o nosso filho tentando sair à noite, né? Então isso, infelizmente, é muito comum, né? Até um filho de psicólogo passa por essa situação, né? Doutor Alfredo, por isso que hoje nós temos aí a primeira infância, que nós temos inclusive uma legislação do marco regulatório da primeira infância, que é justamente a importância de você, desde o primeiro momento de vida daquela criança que ainda está no seu ventre até os seus 6 anos, esse olhar permanente, essa percepção constante, porque muitas dessas doenças, elas são doenças que aparecem nessa faixa etária da vida e que podem ser tratadas também, devem ser tratadas nessa faixa. Então, isso, o senhor está falando do seu filho que tem hoje o sonambulismo, que antes a gente pensava que era uma coisa muito distante da gente, mas não, está no dia a dia. Então, os pais precisam observar muito bem seus filhos nesse sentido, né, doutor? O terror noturno ele pode iniciar numa criança com menos de 1 ano de idade. Quando você fala sobre essa questão desse olhar, né, desde o momento do ventre, é muito importante, né, porque a criança ela não vai sofrer somente de doenças físicas ou de distúrbios físicos, mas também dos psicológicos, emocionais, né? Então, precisa desse olhar holístico, né, dos profissionais sobre uma criança, desde o ventre. Ok, a Lúcia do Japim. Obrigada, Lúcia. Doutor, existe uma idade mais comum para os sintomas do terror noturno? Como foi falado na reportagem, muito bem, geralmente encontra-se mais entre 2 até 5 anos de idade. É muito mais comum. Mas você vai encontrar também pessoas com mais idade. Mas é mais comum de 2 a 5. E a Magda do São Jorge faz a seguinte pergunta: o terror noturno causa ansiedade ou acontece o inverso, doutor Alfredo? Olha, a psicologia, ela diz o seguinte, ainda está em pesquisa a questão do terror noturno, mas observa-se mais o terror noturno em crianças que têm algum distúrbio de ansiedade ou depressão. Então, é mais comum nessas crianças, né? Então, quando ela pergunta aí sobre ansiedade, então a ansiedade pode levar ao terror noturno. Ok, e a Mônica da Cidade Nova, qual o tempo de uma crise desse distúrbio? A gente estava mostrando aí. Isso, a reportagem rápido, também falou que até 15 minutos, mas nós sabemos que de casos de até de 30 minutos já de duração da crise. É muito longo, é um desespero, uma coisa absurda para a pessoa, porque ela está enfrentando um medo irracional, uma coisa fora do comum. Então, passar 30 minutos num pânico desse é uma coisa muito, muito terrível para a pessoa. Agora, doutor Alfredo, a gente acostumou a ouvir que uma pessoa sonâmbula não pode ser acordada por uma outra que esteja ali na sua casa. Isso é verdade? Eu cresci também ouvindo isso, né? Mas quando nós aconselhamos não acordar, não é pelo fato da criança ficar louca, como a gente cresceu ouvindo, ficar louca, vai ficar perturbada. Não vai acontecer isso. Mas nós aconselhamos não acordar porque um sonâmbulo, ao ser despertado, por exemplo, está andando na casa, e você vai e desperta, ele pode se assustar e correr, se machucar, cair, ou machucar a própria pessoa, né? Mas não é pelo fato dele ficar louco, ou ficou louco. Ele se assustou, né? E naquele momento
acabou se machucando correndo, pelo susto que não deve acordar. E o Fabiano, do Adrianópolis, ele pergunta quais os cuidados que devemos ter com quem sofre de terror noturno. Olha, a questão da alimentação, por exemplo, não dar comidas, como nós chamamos, pesada para as crianças e logo em seguida colocar para dormir, né? Porque a comida ainda está ali no seu ventre e ela vai passar por um processo para ser digerida, né? E então a criança, é importante que, se comer algo bem, um feijão, uma carne, alguma coisa assim, espere um pouco de tempo para ir acontecendo lá essa digestão e depois vai para a cama. Agora, doutor Alfredo, tem semelhança entre o terror noturno e o pesadelo? Olha, o pesadelo é algo que pode acontecer em qualquer pessoa, mas ele é visto no terror noturno também, só que de uma forma muito mais desesperadora, né? Nem todas as crianças elas vão acordar na hora de um pesadelo no terror noturno, elas vão continuar inconsciente, mas elas vão estar, você vai olhar para a criança e você vai achar que ela está acordada, porque ela está de olhos abertos e gritando desesperadamente, vê um monstro, o monstro vem me pegar e corre, me ajuda. Ela fala que ela vê coisas, né? Então esse pesadelo no terror noturno é um pesadelo muito mais grave do que esse pesadelo que a gente costuma ter, qualquer pessoa tem. Ok, olha, a gente desdíssimo, doutor Alfredo, muito obrigada. Foi muito importante esse bate-papo, essas informações. A gente sempre fala, né, gente, que a gente ouve, mas nós temos que vivenciar aquilo que nós sabemos que vai nos ajudar no dia a dia. A informação sempre ajuda, trazida pelo senhor. Doutor Alfredo, obrigada. Com certeza. Olha, e eu quero aconselhar os pais que têm uma criança nessa situação, que procurem um profissional, um psicólogo para orientar e para ajudar no tratamento com a criança, para que ela consiga superar essa situação, ou seja, não sofrer tanto como vem sofrendo, né? Ok, então, muito obrigada. Obrigado, foi uma alegria. Também. E é um prazer sempre estar aqui. Um prazer, para mim, é maior do que o seu prazer, ter certeza disso. Ok, muito então, muito obrigada. Olha, gente, a gente vai embora. Amanhã, terça, tem Alô Doutor. Então, sempre um tema bacana para a gente debater com você. Fica com Deus. Uma excelente tarde. Olha, de olho na tela da Band. Tchau.